futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, sabadão tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias. Vamos ter bastante informação no dia de hoje. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. E se ainda não segue a gente lá no Instagram, dá essa moralzinha aí que a gente tá dando muita informação também por lá. Bom, vamos começar esse vídeo aqui, olha, até me surpreendi. Normalmente as grandes emissoras hoje falam muito pouco do Vasco. E quando falam do Vasco, muitas das vezes é até baixando o cacete. E me surpreendeu muito a análise que o Breler Pires fez do Vasco e também o professor Celso Zelt, além de outros participantes do programa F360 da ESPN. Então vou deixar com vocês primeiro aí o Breler Pires fazendo uma análise do atual momento do Vasco, concordando com a demissão do ex-diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, comentando toda a situação do departamento de futebol do Vasco e o lado financeiro do clube também. E o professor Celso Zelt e mais a bancada ali vai dizer algumas coisas interessantes, como por exemplo, que o Vasco da Gama era para estar disputando título de Libertadores com o Flamengo e também com o River Plate, mas infelizmente por más gestões o Vasco vem nessa situação toda. Então vou deixar com vocês um trechinho do programa F360 de ontem. Confere aí. Tinha uma expectativa de subir o nível do Vasco. O Zeca, por exemplo, não jogou nada. Então, a partir do momento que você entra num clube como o Vasco, endividado até o pescoço, em que a margem de erro é muito pequena e erra todos os seus tiros na temporada, não dá para qualificar esse trabalho como algo promissor ou que pudesse ter uma mudança de direção para o ano que vem ou se aproveitar algo. Então foi muito ruim e é compreensível a saída dele. Já do Diniz, o Diniz foi o técnico que fez o Vasco jogar melhor durante o ano. Isso aí é um fato. A sequência sob o comando do Diniz foi a de melhor futebol e é que o Vasco se mostrou mais confiável ou com capacidade de acesso. Depois do jogo contra o Náutico, a coisa declinou. Foi o pior jogo sob o comando do Diniz e ele não conseguiu mais fazer o time retomar o eixo. Mas diante disso, a avaliação do trabalho do Diniz, para mim, ainda era positiva. Poderia ser um trabalho com perspectiva de evolução para o ano que vem, ele começando a temporada. Mas o nome do Diniz estava muito ligado ao Pássaro. Quando ele chega, ele é bancado pelo Pássaro, que trabalhou com ele no São Paulo. Tinha uma certa restrição de conselheiros, mas o Salgado banca, cedendo à vontade do Pássaro. Então, seria muito difícil o Diniz ficar com o Pássaro fora do clube, porque foi ele quem o trouxe, tinha essa ligação umbilical, então o clima não ficaria bom para o Diniz. Então ele sai menos por incompetência e mais por estar atrelado a uma gestão tenebrosa do departamento de futebol. Agora, o que fica para o Vasco na temporada? Fica alguma coisa? Não, é cenário de terra arrasada, William. Não existe nada para se aproveitar no ano que vem. Muitos torcedores vascaínos imaginaram que a reformulação do elenco, tão pedida no fim da temporada passada, seria suficiente para um acesso tranquilo na Série B. Isso não aconteceu e agora o cenário o Vasco precisa fazer uma limpa profunda no elenco. Então não tem reconstrução, Breler. Isso que ele fala, que o Vasco colocou ali na nota, que vão entender no futuro como eles foram importantes no processo de reconstrução. Reconstruir o quê, então? Me explica. Pois é, não reconstruíram nada e uma questão a gente modernizou processos. Se chega um novo CEO de futebol, que é a figura que o Vasco quer, um cara com ideias diferentes, vai reformular, inclusive, processos. Vai mexer, o cara vai fazer do jeito dele, com as visões, com a filosofia que ele entende ser melhor. E não existe uma visão institucional do futebol do Vasco. O Salgado, nesse aspecto, está perdido. E fez uma reestruturação das dívidas, algo necessário, um ponto positivo da gestão. Sim. Mas isso compromete o Vasco no ano que vem, porque vai andar com um orçamento ainda mais apertado e, diante do elenco que sobrou aí, não vai ter margem. O Vasco nunca esteve fora das 5 principais torcidas brasileiras. Nunca. E tem mais. Tem vascaíno, principalmente, vou pegar 2 estados que eu sei que tem muito vascaíno. Do Maranhão a Santa Catarina. É isso aí. Você tem vascaíno. É muito potencial para ser desperdiçado. A gente está falando de um clube que teve o seu último bom momento, vai para 10 anos. Quem tem 18 tinha 8. Já viu muito futebol europeu, já viu muito Barcelona, já viu muita Premier League concorrendo com o Vasco. O Vasco precisa acordar para isso. Não só o Vasco, né? Os principais clubes brasileiros precisam acordar para essa concorrência, mas
É isso, não é só a questão do técnico. O Vasco chegou uma época aí que ele tinha 3 presidentes, ninguém sabia qual era o presidente, no fim quem assumiu foi um quarto. Olha que bagunça institucional. A bagunça no Vasco é institucional e institucionalizada. Está mais do que na hora de botar um ponto final nisso. A palavra certa é desperdício, para mim. Isso. Você olhar para o Vasco, o tamanho do clube, da torcida, o potencial que tem, tá do jeito que tá, o Vasco era para estar disputando o título da Libertadores, com o River Plate, com o Flamengo, com o Palmeiras, não era para estar do jeito que tá. Bom, galera, tem mais algumas informações importantes ainda para trazer para vocês, mas antes se liga, você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga a todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixa no OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão. Pô, você tem o Lewandowski aí fazendo gol pra caramba no Bayern de Munique, você tem a nossa cria da base, o Paulinho, jogando no Bayer Leverkusen, você tem o Haaland fazendo vários golaços também no Borussia Dortmund. Então não perca aí a Bundesliga que tá pegando fogo, você pode assistir de graça. E o mais bacana, você pode personalizar também o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário fixado. E é de graça. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, e para finalizar, 2 temas. Ele foi perguntado se continuaria no Vasco, se tinha o interesse de ficar, e também se ele está trabalhando com o Vasco desde o começo da temporada, se o Vasco conseguiria o acesso mesmo com esse elenco e também mantendo o mesmo estilo de jogo que ele tem, que muitas das vezes é muito criticado. E a última resposta dele vai ser questionado se tem alguma coisa durante o trabalho que ele se arrepende de ter feito ou de não ter feito. Então vou deixar com vocês o Fernando Diniz comentando essas situações. Trabalhar no Vasco é sempre uma possibilidade. Por isso que eu vim para o Vasco, não vim para a Série B. E quanto à pergunta que ela se repete ao modelo de jogo, eu falei várias vezes ao longo da minha carreira, mas falando aqui especificamente do Vasco, o problema não é o modelo de jogo e o elenco. Se fosse o problema do elenco, a gente não teria, logo na minha chegada, ter evoluído em todas as frentes, na parte física, técnica e tática. O elenco, você pode avaliar um elenco quando ele, na formação do elenco. Se lá atrás as pessoas acharam, eu já falei isso outras vezes, que o elenco foi mal formado só para quem criticou lá atrás. Porque sempre é um risco. Você pode formar um elenco, as coisas podem dar certo, podem dar errado no futebol. Então, o que eu teria, que eu gosto, é o tempo, ele sempre ajuda. E a mim ele ajuda muito o tempo, porque às vezes as coisas oscilam. Agora foi o primeiro momento de oscilação. Foi uma oscilação grande, mas foi uma oscilação que aconteceu agora. Quando tem um pouco mais de tempo, é natural dos outros trabalhos você corrigir a oscilação, procurar soluções. Então é isso que eu tenho para falar em relação a esses questionamentos. O modelo de jogo, a gente esbarra muito no modelo de jogo. E o elenco você se forma conhecendo no dia a dia. A questão não é só físico e técnica e tática, ela é muito maior do que isso. É você achar os jogadores que se encaixam com a sua maneira de ser, com a sua maneira de enxergar o futebol, de enxergar o mundo. E quando a gente tem tempo para fazer isso, a tendência é que as coisas elas caminhem por um caminho muito positivo. Não, absolutamente. Eu não vivo de arrependimentos, eu vivo de erros e acertos. E a gente só consegue acertar errando. A gente tem uma cultura muito focada naquilo que erra ou naquilo que deu errado, mas obviamente que tem coisas que se eu for fazer na próxima vez eu vou fazer diferente, mas a decisão que a gente toma, eu acho que isso é uma amostra da coragem dos homens. A decisão só vale que você toma na hora, a consequência da decisão é uma outra coisa, senão a gente fica só comentador das coisas. Eu não sou de ficar comentando as decisões, eu penso muito, o futebol me entrego com todo o meu coração para que as coisas aconteçam de uma maneira positiva. E a gente erra e acerta. E ao longo da minha vida, eu tenho consciência plena que eu vou evoluindo porque eu tenho vontade de crescer. Então o crescimento é árduo, o sofrimento muito grande por não ter conseguido subir o Vasco. É uma coisa que me toca profundamente. Então tem coisas que eu vou melhorar no meu trabalho. E não é aquilo que as pessoas necessariamente falam que você tem que mudar. É muito mais difícil que isso. Se isso fosse, seria
fácil porque está todo mundo falando uma determinada coisa, mas quem está dentro do processo, e eu que estou dentro do processo o tempo todo e também dentro do meu processo, da minha constituição, da minha subjetividade, eu vou saber aquilo que eu tenho que fazer. Porque eu repito, assim, eu amo aquilo que eu faço, eu quero entregar o máximo para os jogadores, para o clube que eu dirijo e principalmente para atingir o torcedor de uma maneira que ele, além de ganhar, que ele goste daquilo que ele está vendo, que ele sinta prazer, que ele sinta orgulho do time que ele torce. Então, aqui no Vasco, a gente terminou de uma maneira muito ruim, infelizmente, mas a gente teve momentos assim que o torcedor ele voltou para o campo muito entusiasmado, tanto com o resultado do jogo quanto da maneira como o time jogava. Então essa é uma luta que eu travo e que eu vou estar sempre procurando melhorar para entregar o melhor para os jogadores, para a instituição, para o staff e de maneira especial para os torcedores. De novo, muito obrigado. Eu quero agradecer de todo o coração ao Vasco como instituição, as pessoas que me trouxeram, a figura do Pássaro, que é um grande parceiro, do presidente, que é um homem de bem, de caráter, corajoso, do staff aqui, dos jogadores, e eu desejo o melhor para o Vasco.